Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Deus nos fala. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos essa palavra, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, para colaborar, para ser um auxiliador de meus amigos que são presidentes de celebrações, né, e precisam de orientação, né, de apoio. Também os ministros da palavra, os leitores, animadores litúrgicos, salmistas. Por isso eu transmito aqui. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, é o meu endereço geral, no YouTube, Instagram, Facebook, blog, ok? Lá você encontra antecipadamente essas leituras. Liturgia da Igreja Católica do dia 30 de outubro de 2023, segunda-feira, 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos a missa escolha e o ofício do dia. Estamos no ano A, quando se enfatiza o Evangelho de São Mateus. Antífona da entrada no Salmo 104, versículo 3. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Oração do dia, rezemos. Coloque sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 12 ao 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 68, versículos 2º, 4º, 6º ou 7º AB, 20 ao 21, refrão 21A. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repetamos, nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor, mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Rei é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repetamos, nosso Deus é um Deus que salva,
é um Deus libertador. Vamos aclamar o Santo Evangelho com João 17, versículo 17, e depois proclamá-lo com Lucas 13, versículos do 10º ao 17. Vamos lá, vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então, nesses dias, para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Então, esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, e depois eu vou passar a reflexão de Antônio Carlos Santini. Aqui diz o seguinte: o esquema se repete como se repete a incompreensão dos chefes religiosos. Jesus ensina na sinagoga em dia de sábado. Está presente uma mulher encurvada, símbolo do povo sobrecarregado de pesados fardos. Sem que ela profira nenhuma palavra, Jesus, com uma ordem e imposição das mãos, a liberta de sua enfermidade. No mesmo instante, ela se endireitou. Liberta, e agora feliz, ela se põe a glorificar a Deus. Desconforto para o chefe da sinagoga, que, apegado ao seu legalismo hipócrita, tenta impedir que os outros glorifiquem a Deus como seres capazes de estar de pé. Jesus argumenta que essa filha de Abraão é mais importante do que uma religião que não liberta e só pesa para as pessoas. Os inimigos de Jesus ficam sem graça e a multidão se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Agora temos aqui a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Estais livre! É o título do comentário, baseado em Lucas 13, versículos do 10º ao 17. Quando chamamos Jesus de Redentor, estamos reconhecendo a sua missão de quebrar os elos da corrente, isto é, seu trabalho de libertador, termo tão querido pelos teólogos da América Latina. Redentor é aquele que redime, ou seja, recompra
e resgata o escravo na praça do mercado, rompendo os grilhões das correntes que o prendiam e escravizavam. Quando o próprio Jesus especifica sua missão neste mundo, nunca falta uma referência à redenção ou libertação. Assim, em seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas 4, versículos 18 e seguintes, ele disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para salvar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Neste evangelho, comparece à sinagoga dos judeus uma mulher enferma há 18 anos. O número 18 permite leitura simbólica. 6 representa o imperfeito, o inacabado, em oposição a 7, a perfeição. Ora, 18 é igual a 6 vezes 3, o imperfeito levado ao superlativo. Com a presença de Jesus, o perfeito é chegada a hora de completar a experiência daquela mulher, libertando-a de seu mal. Há protestos indiretos contra o mestre de Nazaré, pois trabalhara no sábado ao realizar a cura. Jesus traz à luz a hipocrisia de seus acusadores, estabelecendo um áspero contraste entre a mulher e as bestas, o boi e o jumento. Se até os animais irracionais merecem certos cuidados em pleno sábado, por que uma filha de Abraão deveria ser impedida de recobrar a saúde em nome do repouso sabático? Fica uma lição evidente para nós: o amor se sobrepõe às normas e aos estatutos. Em nome das regras pode esconder-se nossa preguiça e nosso comodismo. E a caridade urge, não pode esperar. Jesus certamente pensa nisso quando recorda as palavras de Deus por meio do profeta: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Ainda estamos sem pressa. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Consolai, consolai meu povo. Isaías 40, versículo 1. Agora vamos aos santos do dia. 30 de outubro é dia de Santa Eutrópia, mártir do século III. Por recusar-se a negar a Cristo, ela foi cruelmente torturada e foi a óbito, morreu. Isso aconteceu em Alexandria, no Egito. Ela manteve a fé em Cristo Jesus. Por isso é uma mártir. Santo do dia 30 de outubro, São Marcelo de León, mártir. Morreu em 298. Foi centurião romano decapitado em Tanger, no Marrocos. Ele foi morto por se declarar cristão diante de seus companheiros. Santos do dia 30 de outubro. São Cláudio, São Lupércio e São Vitório. Mais mártires, gente. São muitos mártires. São esses que nós devemos seguir, porque são homens de Deus. Não que nós devamos ser martirizados, mas seguir no exemplo de vida cristã. Cláudio, Lupércio e Vitório, santos do dia 30 de outubro. Eles foram mártires na perseguição de Diocleciano no século IV. Santa do dia 30 de outubro, Beata Bem-vinda Boiani, virgem, faleceu em 1292. Beata Bem-vinda era filha do senhor de Cividale del Friuli, na Itália. Fez voto de virgindade aos 11 anos de idade. Ainda muito jovem, tornou-se terciária dominicana. Santo do dia 30 de outubro, Beato Terêncio Alberto O'Brien, bispo e mártir, faleceu em 1651. Ele foi sacerdote dominicano,
bispo de Limerick, na Irlanda. Durante o regime de Oliver Cromwell, foi capturado e conduzido ao patíbulo. Santo do dia 30 de outubro, Beato Ângelo de Acre. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Faleceu em 1739. Beato Ângelo foi franciscano capuchinho. Percorreu durante quase 40 anos o reino de Nápoles, pregando em linguagem simples a palavra de Deus. Santo do dia 30 de outubro, Beato João Miguel Langevin, sacerdote e mártir. Faleceu em 1793. Beato João Miguel foi morto por ódio à religião. As pessoas que tinham ódio à religião o mataram. Isso aconteceu durante a famigerada Revolução Francesa, que matou muitos cristãos. Santo do dia 30 de outubro é o Beato Aleixo Zariki, presbítero, ou seja, sacerdote, padre e mártir também. Faleceu em 1963, sob um regime hostil a Deus. Beato Aleixo foi deportado para um campo de concentração. Isso aconteceu em Dolinka, no Cazaquistão. E lá foi morto, encontrando a vida eterna. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, El Shaddai. Também do hebraico significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem, porque Ele é o nosso Pai eterno. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tira nossas dúvidas diariamente no YouTube, no seu canal, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará. Porque Deus é o nosso Pai, e é o melhor dos pais. É o Pai por excelência, o divino Pai eterno, o Pai celestial, Pai das misericórdias. Então, se você receber um não, acredite, é o melhor para você. Eu recebi muitos nãos na vida quando pedi algo a Deus. E ficava impressionado com isso. Fazia orações, não. Só fui perceber que aquele não era bom para mim anos mais tarde. Aí eu fui ver, puxa, aquele não que eu recebi lá atrás, de Jesus, do Espírito Santo, de Abba, Pai, foi bom para mim. Se ele me desse um sim, naquela época eu estaria morto hoje. Analise bem. Mesma coisa a pessoa que quer viver nos prazeres da vida, no ócio. Muitas vezes as pessoas pedem isso. Não é bom, às vezes, para nós. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. O significado é: vinde Senhor Jesus, vem Senhor, é a vinda definitiva dele. Ele já veio uma vez como nosso Redentor, nosso Salvador, e agora virá como juiz. Só que nós mesmos nos condenamos pela nossa liberdade, nossa decisão própria. Quem não quer Deus não reconhece a graça de um Deus que se humanou, se humilhou por nós, sofreu, morreu na cruz por nós. Quem não reconhece isso porque não quer Deus, não quer Jesus. Então o que ele vai fazer? Vai obrigá-lo a seguir na eternidade? Essa trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, vai obrigar a pessoa a seguir? A pessoa não quer, não reconhece Jesus como Deus, então vai viver na eternidade, na tormenta eterna, porque é a própria pessoa que se exclui. Aí vai viver banido da presença de Deus, infelizmente. Então, o tempo de reconhecer esse Deus misericordioso, que morreu por nós na cruz para nos salvar, é aqui nessa passagem efêmera pela terra,
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.